Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre os logs de auditoria do Unit Catalog. Então, esse é o vídeo parte 2 dessa série de logs de auditoria do Unit Catalog. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que assista, o vídeo está lá, tá disponível no canal. Mas apenas para contextualizar, qual que é a finalidade dos logs de auditoria do Unit Catalog? Basicamente, o Unit Catalog ele gera logs de auditoria das ações no MetaStore e isso permite que os administradores, o time de governança de dados ou o time que tiver interesse e tiver permissão tenha visibilidade das informações de quem acessou determinado conjunto de dados ou de quem executou alguma determinada ação no Unit Catalog. Você quer saber também mais detalhes sobre o que é o Unit Catalog? Eu fiz um vídeo detalhando o que é o Unit Catalog, quais são as características, o que ele oferece. Esse vídeo também está disponível no canal. Basicamente, o que a gente vai explorar aqui na parte 2 do vídeo. Na parte 1 do vídeo, eu mostrei, né, como habilitar os logs de auditoria ali no portal do Azure e fazer com que esses logs de auditoria fossem enviados para um Event Hub da Azure, né? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para coletar esses dados do Event Hub e gravar em uma tabela Delta. E na parte 3 do vídeo, que é uma, né, que eu irei gravar, eu vou explorar um pouco a parte de relatórios. A gente vai gerar algumas queries em cima desses logs que foram gravados aqui, esses dados foram gravados nessa tabela Delta. Mas hoje, o foco do nosso vídeo é a parte 2, então eu vou mostrar do zero como criar, né, como conectar no Azure Event Hub. Eu vou mostrar também como usar o Key Vault, que a gente vai guardar o secret ali de conexão ao Event Hub. E eu vou mostrar como a gente pode coletar esses logs que chegam ali, né, que chegam no formato JSON. A gente vai fazer o parsing de todos esses logs e vamos gravar isso em tabelas Delta para que fique disponível para análise pela equipe ou pela área de governança ou, né, pela equipe que tiver interesse. Então vamos lá, vamos para a prática. Então vamos lá. No vídeo anterior, basicamente eu mostrei, né, como enviar dados para o Event Hub. Então, até essa parte aqui de habilitar os logs de auditoria do Databricks e disponibilizar esses logs através do Event Hub, como criar um Event Hub namespace, como criar um Event Hub, isso tudo foi abordado no vídeo anterior. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente coleta esses dados do Event Hub, faz o parsing e deixa eles disponíveis em tabelas Delta. Aqui basicamente a gente já pode visualizar, né? Tem diversas mensagens ali chegando, né? Desses logs de auditoria chegando ali no Event Hub. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de como vocês poderiam ler e acessar essas informações a partir do Databricks. E para começar, a primeira coisa que a gente vai precisar é criar uma chave aqui no Event Hub. Então, para entrar no Event Hub, eu vou voltar ali na Home, né? Se ele já estiver aparecendo aqui nesse serviço aqui na barra de cima, você clica aqui ou você pode fazer uma busca por Event Hubs. Aqui, ó. A gente só tem um, né? Eu, no meu caso aqui, eu só tenho um criado. Eu vou clicar nele. E aqui, no menu da esquerda aqui, ó, a gente vai agora criar uma chave. Então, para isso, eu vou acessar aqui o Event Hubs. Eu vou clicar aqui em Event Hubs, né? Eu vou clicar no Event Hub que eu criei. E aí, após isso, eu vou clicar aqui em Shared Access Policies. Então, basicamente, a gente precisa de um método, né? De uma autenticação, de um método de autenticação para buscar ali as mensagens do Event Hub. Então, a gente vai precisar criar uma chave e depois eu vou utilizar essa chave lá do Databricks
para que eu consiga autenticar aqui e ler as mensagens do Event Hub, para que eu tenha permissão de ler as mensagens do Event Hub. Então, para adicionar essa chave, a gente basta clicar aqui em adicionar. Eu vou dar um nome para essa chave, eu vou chamar de UC Audit. Então, vou colar aqui, UC Audit. E a única permissão que eu preciso é a permissão de listen. Eu quero escutar, né? Eu quero ler as mensagens que chegam, né, nesse Event Hub. Então, eu vou criar uma chave aqui dentro do Event Hub que dá permissão de leitura para quem tiver acesso a essa chave. Então, eu vou clicar em Create. Após criar a chave, a gente precisa clicar aqui na chave e copiar essa string, ó, connection string primary key. A gente precisa copiar toda essa string aqui, tá? Eu recomendo que você copie essa string e que você cole essa string aí num notepad da vida que a gente vai usar ela já na sequência. Então, beleza. O primeiro passo é criar a chave. A gente clica aqui, né? Ele copia e a gente guarda essa string aqui de conexão, né? Com a chave num lugar, num bloquinho de notas que a gente vai usar já na sequência. O segundo passo é o seguinte: eu poderia ir lá no meu notebook do Databricks e já, né, criar um acesso aqui, estabelecer um acesso usando essa chave, né, para o meu Event Hub. Mas eu quero fazer isso de uma forma, né, usando as melhores práticas e de uma forma mais segura. Então eu não quero que essa string aqui, que tem inclusive a chave, né, a chave para acesso aqui ao Event Hub, que fique exposto. Eu não quero que essa chave, essa string, essa URL, essa string, no caso, conexão, que ela fique exposta no notebook, porque aí qualquer pessoa que tivesse acesso a esse notebook teria acesso à chave, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Home e eu vou criar, eu vou usar o Keyvolt, que é um serviço que ele é um cofre de senhas, segredos, né? Então, eu vou clicar aqui em Keyvolt e aí eu vou criar um cofre, vou criar um Keyvolt, um cofre de chaves. Então, porque aí, utilizando o Keyvolt, a gente não precisa deixar nenhuma senha, nenhum segredo exposto ali direto no código, junto com o código do notebook. Eu posso simplesmente chamar, né? Eu posso chamar ali essa chave de uma forma segura. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em criar Keyvolt. Eu vou chamar esse Keyvolt de. Bom, antes de dar o nome, né? Eu vou selecionar aqui o meu Resource Group. Eu vou usar esse UC Audit Logs. Caso. Você pode utilizar o mesmo que você vinha usando ali já para o outro vídeo. Ou você pode criar um novo aqui também, sem problema nenhum. Aqui no nome do Keyvolt, eu vou usar esse nome, UC, né? UC Audit Keyvolt. Na verdade, ele não vai deixar eu usar esse nome porque eu usei esse nome em um Keyvolt recente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui no finalzinho, tá? Então, eu vou colocar um 2. Então, vai ser o C Audit Keyvolt 2. Beleza. Aqui o resto eu vou deixar tudo padrão. Vou utilizar a região East West, que é a mesma região que eu tenho o deploy do Databricks. E aqui, quantos dias que eu quero reter os Keyvolt deletados, né? Vou colocar o mínimo aqui, que são 7 dias. E eu vou clicar em Review and Create. Uma vez que ele habilitou o botão Create, agora eu clico em Criar. Create. E aí a gente já vai ter aqui o nosso cofre. Então, finalizou aqui a criação. A gente já pode clicar aqui em ir para o recurso, Go to Resource. Beleza, estamos aqui no nosso Keyvolt.
Uma vez que a gente está aqui dentro do serviço aqui do Key Vault, do cofre, né, de senha, de segredo, a gente precisa criar um segredo. Então, eu vou clicar aqui em Secrets e aí eu vou clicar aqui em Generate, né, Generate ou Import, né? Então, eu vou gerar ou importar. Basicamente, eu vou dar um nome para esse secret. Eu vou chamar aqui de UC Audit Secret. Então, UC Audit Secret. E o valor desse secret vai ser aquela chave que a gente copiou lá da chave do Event Hub. Então, pega aquela URL completa e cola aqui. Esse aqui é o nosso segredo, tá? Então, a gente pega aquela URL completa, garanta que você está copiando certinho ali e basta colar aqui, tá? Eu não vou setar nenhum período de expiração e eu vou clicar simplesmente aqui em criar. Ok? Então, basicamente, a gente criou um segredo, né? E esse segredo ele tem ali a string, né, de conexão que a gente precisa já com a chave de liberação, né, com permissão para a gente ler dados daquele Event Hub. Então ele está gravado aqui nesse nosso segredinho, nesse nosso cofre de segredos, tá? Qual que é o próximo passo para que a gente consiga linkar esse cofre com o Databricks? A gente precisa criar um secret, criar um scope, né? Criar um secret scope no Databricks. E para fazer isso, né? Como que a gente consegue fazer isso na verdade? Aí eu preciso entrar aqui no Databricks. Então, basicamente, você vai acessar o seu ambiente Databricks, sua workspace, tá? Se você tiver a URL direto, você pode simplesmente entrar aqui na sua URL. Ou, se você for acessar ali pelo portal do Azure, né? De repente você não lembra ali ou você não salvou a URL do Databricks, você pode clicar aqui ou você pode buscar aqui, né? Azure Databricks. Pode buscar aqui também. Azure Databricks, clica no Databricks e aqui vai ter Launch Workspace. A gente vai cair naquela mesma janela lá, né? Só que aqui ele já vai logar porque ele vai fazer um espécie de single sign-on ali já com o portal do Azure, né? E aqui ele já logou pra gente ali no Databricks, tá? Beleza. O que que eu preciso aqui, então, para criar esse Secret Scope, para fazer o link ali com o segredo, para que o Databricks consiga enxergar aquele segredo ou ter acesso, né, àquele segredo que eu criei ali no cofre de senhas do Azure. Basicamente, eu preciso, ao final da minha URL ali do meu ambiente Databricks, adicionar isso daqui que eu vou colar aí já e vocês vão conseguir visualizar. Então, aqui no final do Workspace, eu preciso adicionar essa palavrinha aqui, ó. Ops. Tá, vamos lá. Basicamente, o que que eu fiz aqui, né, ó? No final, então, basicamente aqui, após o Azure Databricks.net, você apaga tudo que tem ali depois e você digita isso daqui, ó, hashtag secrets barra create scope. Essa é a forma de você fazer esse link, obviamente, usando a própria interface gráfica. Se você fosse usar a API, aí você consegue trabalhar ali com a API de secrets e criar também um secret scope ali usando a API. Mas a forma mais tranquila de fazer isso aqui, né, pela interface, seria assim. Então, então basta ali ao final da sua URL ali do seu Workspace Databricks, você digita após a barra, né? Você digita o hashtag secrets barra create scope tudo junto com o S maiúsculo aqui do scope. Então, dá um enter
E aí você vai cair nessa página de criar um Secret Scope. Eu vou criar um Secret Scope, pessoal, com o mesmo nome do Azure Key Vault, porque eu acho que isso facilita a nossa vida ali, né? Depois você consegue linkar de forma mais fácil. Então, eu vou clicar aqui um scope name, que vai ser o mesmo nome do nosso Key Vault, e o C-audit-key vault 2. E aí, a gente vai precisar de algumas informações aqui do nosso Key Vault, tá? Então, uma das informações que a gente vai precisar é esse DNS name. Você fala, pô, onde é que eu busco isso, Clécio? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no... Ops, deixa eu fechar essa telinha. Vamos clicar aqui. Vamos entrar aqui, né, no nosso Key Vault. E aí, a gente tem uma opção aqui, ó, que é Properties, Propriedades, nesse menuzinho da esquerda. E aqui eu tenho algumas informações. Por exemplo, o Vault URI esse é o que ele pede ali do DNS name. Então, a gente copia esse cara, volta aqui, ops, e cola aqui no DNS name. Colar. E o Resource ID, qual que é o ID do recurso da Azure ali do meu cofre, né? O Resource ID é esse cara aqui, ó. Aí ele tá com o nome exatamente de Resource ID, fica mais fácil. Então a gente vem aqui, copia esse Resource ID, volta aqui e cola ele aqui, certo? Então basicamente aqui a gente fez o link. Agora eu tenho um Secret Scope dentro do Databricks que está linkado, né? Que está vinculado com o meu Key Vault ali da Azure. Então eu vou clicar em criar. Ok, foi adicionado. Perfeito. Uma vez que foi adicionado o nosso Secret Scope, né? Agora o próximo passo vai ser a gente criar um cluster. Então, a gente precisa de um cluster. Caso você já tenha criado, não vai precisar criar, mas basicamente aqui basta clicar em Compute. Eu já tenho um cluster criado, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que cria, né? A gente pode clicar aqui em Create Compute. Pode criar um cluster single user mesmo. E aí pode, obviamente, pegar um cluster pequenininho aqui, só para o experimento aqui, né? Para o exemplo, para o teste, enfim, para o treinamento. E aí você pode escolher menos nós aqui. Define um tempo de timeout. Se ficar o seu ambiente inativo, você já geralmente coloca ali 30 minutos no máximo. E ok, então acho que um cluster access mode single user, no caso, single user. Posso escolher aqui um nó, né? Poderia até desabilitar o autoscaling. Vou habilitar o autoscaling, poderia colocar aqui apenas um worker. E ok, inclusive poderia usar Spot Instance para o treinamento, porque esse o custo ali fica bem menor, né? Se usar Spot Instance, está pagando um preço bem interessante ali da VM. Então, como é um cenário mais de estudo aqui, você pode usar tranquilamente as Spot Instance. E aí, basta clicar em criar cluster. No meu caso, eu já tenho um cluster criado aqui e ele já está em execução. Uma vez que você cria o cluster, se ele não estiver ligado, vai aparecer um playzinho aqui, você clica nele e ele vai ligar o cluster quando tiver tudo verdinho aqui com status de cluster running, né? Legal. Uma vez criado o cluster, aí a gente já vem aqui para a parte da instalação, desculpa. Clica nesse cluster e a gente vai precisar instalar uma biblioteca. Então, basicamente, a gente vai instalar a biblioteca para acesso ao Event Hub. Então, clica ali em copiar. Eu estou clicando aqui em copiar, na verdade. Aí eu vou clicar aqui, ó, instalar new. Essa biblioteca é uma biblioteca que está disponível no Maven. E basicamente essa biblioteca aqui, pessoal, ó, com essas coordenadas: com.microsoft.azure
2.azure-event-hubs-spark underline 2.12 2.2.3.17. Então, basicamente essa aqui é a coordenada. Quando você clicar em instalar, ele já vai começar a instalar a biblioteca aqui para você. Quando ela tiver com o status de instalado, o seu cluster está pronto aí já para você fazer essa conexão, tá? Bom, então aqui, pessoal, agora a gente vai explorar, né, a questão da leitura. Como que a gente faz então para ler os dados ali do Event Hub a partir do Databricks, né? Então, aqui basicamente eu tenho um notebook. Se vocês tiverem interesse, eu posso até compartilhar, a gente ver um meio aí para compartilhar esse notebook com quem tiver interesse. Mas esse notebook basicamente a gente está usando para conectar no Event Hub, coletar os dados do log, já fazer o parsing desses logs que vem no formato JSON e gravar ali bonitinho numa tabela Delta. Então, para facilitar, estou criando aqui alguns widgets, né, onde você pode preencher aqui com as suas informações. Então, a gente tem um comando aqui para criar os widgets. Esses widgets a gente basicamente vai preencher aqui qual que é o nome do catálogo, porque uma vez que eu vou salvar em tabelas delta, essas tabelas estarão registradas ali no Metastore, no esquema. Então, qual que é o nome do catálogo, né? Estarão registradas no catálogo. Então, eu vou definir aqui o nome do catálogo. Aqui eu vou gravar os dados ali de checkpoint que vão ser utilizados, porque a gente está usando aqui algumas. A gente está fazendo leitura dos dados, né? Num esquema de streaming, então ele precisa de um diretório para salvar checkpoints. Então, basicamente, eu estou colocando o caminho aqui do próprio DBFS para facilitar. O nome do esquema eu estou chamando de Unit Catalog, o nome do Event Hub Namespace, que foi criado lá atrás. Então, só para refrescar a memória, você entra lá no seu Event Hub, esse é o nome do Event Hub Namespace, que no caso do meu foi UCDNA-CFS. E aí você vai colocar aqui o nome do seu namespace. Aqui, o nome do tópico, DNA Event Hub. Então, o nome do tópico do Event Hub, no caso, é esse cara aqui, ó. Vou clicar em Event Hubs. Aqui eu vou ter o nome do Event Hub, que ali, né, é o nome que a gente precisa colocar ali, DNA Event Hub. E aqui o nome do Secret Scope, que foi aquele link que a gente fez do Databricks, né, com o Key Vault, com o cofre de segredos ali do Azure. Então, eu coloquei o mesmo nome do Key Vault, que é o C Audit Key Vault 2. Então, e aqui a gente está colocando o nome do segredo dentro do Key Vault. Então, a gente lá acessar aqui o Key Vault, vai ver que tem o C Audit Key Vault 2. E aqui dentro desse Key Vault, se a gente clicar em segredos, eu tenho aqui o UC Audit Secret, que basicamente é onde está aqui o nosso segredo. Então eu preciso colocá-lo aqui também, ok? Feito isso, eu tenho outra célula aqui que ele coleta os dados, foram que a gente digitou aqui em cima, né? Então a forma de deixar o código um pouco mais dinâmico, coleta os dados que foram digitados aqui em cima e adiciona aqui em variáveis, que podem ser usadas lá no código depois. Então, e aí, a partir daí, a gente já vai agora para conectar no Event Hub. Então, basicamente, eu vou importar aqui a biblioteca ali para usar algumas funcionalidades do Event Hub. E aí, aqui eu tenho a nossa string de conexão, que eu estou capturando lá do cofre, né? Então, do Key Vault, a gente guardou aquela string de conexão com o Event Hub já com a chave que tem permissão para acessar, para ler aquele Event Hub. Como que a gente recupera, né? Como que a gente busca as informações que está ali no Key Vault? Basicamente é usando aqui o dbutils do Databricks, que é dbutils.secrets.get. Aqui eu vou passar o scope, né, o nome do secret scope, e aqui eu vou passar o nome do segredo. Nesse caso, eu tinha criado aqui em cima
os widgets para facilitar, né? Já tinha colocado o nome das variáveis para você não precisar ficar tendo que colocar na mão aqui no código, né? Mas eu estava fazendo alguns testes aqui antes da gravação e eu acabei não colocando a variável, eu coloquei direto o nome aqui do escopo e daqui, mas daria para substituir para você colocar a variável aqui, né? E aí ficaria dinâmico o código. Beleza, mas basicamente aqui a gente precisa executar esse cara, e aí ele vai basicamente criar aqui essa string de conexão, e aí ele está criando o objeto aqui, que é o Event Hub Write Conf, onde ele usa essa string de conexão, e aí depois, basicamente, a gente vai fazer uma configuração adicional aqui também, né? Então a gente tem esse outro parâmetro que a gente precisa para conectar no Event Hub. Basicamente a gente passa aqui a connection string, e aqui a gente vai definir, né, o starting position. Eu quero ler os dados, porque o Event Hub no final do dia ele guarda as mensagens, né? Essas mensagens ficam retidas ali por um período até que vá alguém lá leia essas mensagens. E, e aí ele, após a expiração ali, ele deleta ali a mensagem daquele pub sub, né? Daquela fila, daquele tópico. Então aqui eu tenho alguns parâmetros de decidir se eu quero ler, né? Desde o início, se eu não quero ler do início. Claro que o Databricks, toda vez que ele for ler essas mensagens, ele vai ler de onde ele parou. Mas na primeira leitura aqui, eu posso definir se eu vou querer ler desde o início ou não. Aqui a gente está falando que a gente vai ler desde o início, né? E aqui a gente basicamente já vai para a leitura efetivamente. Então eu vou utilizar aqui o spark.readString, vou ler isso por streaming, formato Event Hubs e vou passar aquelas opções, né, que é o Event Hubs Conf, que é basicamente essa configuração que a gente estabeleceu aqui em cima. Ok? Então vou executar esse comando. Vocês viram que basicamente a gente usou aqui Scala para toda essa parte de conectividade com o Event Hub, só que eu não quero continuar usando Scala não. Então o que eu vou fazer aqui? Eu basicamente vou pegar aqui o data frame que foi gerado a partir da leitura aqui desse stream, né, do Event Hub, e eu vou criar uma temp view chamada UC Audit Logs. Então, basicamente, esse comando ele está criando essa temp view. E aí, a partir dessa temp view, eu estou criando um data frame chamado df2 aqui, ó, onde eu faço a leitura dessa temp view. Eu poderia, inclusive, apresentar aqui, né, os dados desse data frame. Se eu der um display no df2, ele já vai mostrar ali, né, ele já mostra ali os dados, como que os dados estão chegando ali, né. Ele está fazendo uma leitura por streaming, esse é um data frame de streaming. Então, mas aqui a gente já consegue visualizar quais dados estão chegando. Ó. A timestamp, o offset da mensagem, o corpo da mensagem, ó, que está até no formato binário, tá vendo? Depois a gente vai tratar isso daqui, obviamente, para conseguir ler esses dados. Mas aqui a gente já tem dados de streaming chegando, a gente já está conseguindo conectar ali no Event Hub, tá? Cancelar essa query aqui. E aí, eu vou importar aqui algumas bibliotecas, alguns pacotezinhos para fazer o parsing, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai pegar esse data frame, a gente vai fazer um cast, vai pegar ali o body, né? Que é o corpo ali da mensagem que está em formato binário. A gente vai fazer um cast para string. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente já vai conseguir depois visualizar essa mensagem de forma ali, né? Que a gente conseguir entender aquela mensagem. E aí a gente também vai fazer uma modificação aqui, vai criar um campo chamado data a partir, né, do campo, esse campo enqueueTime, e vai fazer um cast para date. Então vamos fazer uma formatação de data e vamos fazer um drop no body. Para mim não vai, eu não tenho interesse mais naquela mensagem com as informações binárias, eu quero só a mensagem que ele já transformou em texto ali, que a gente consegue legível. Né? A partir daqui a gente vai fazer
vai criar um catálogo ou criar um database, né, a partir das informações que a gente setou lá nos widgets, né, catálogo.database, então ele vai criar um catálogo e um database com aqueles nomes que a gente definiu lá em cima. E a partir daqui, pessoal, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o data frame, né, então esse df aqui, ó, e a gente vai escrever os dados desse data frame numa tabela delta, que é uma tabela bronze, tá? Então, a partir daí a gente vai escrever os dados numa tabela bronze. Você vê que ele já executou. Por que que ele já executou? Ele pega as mensagens que estavam disponíveis na fila e grava na tabela delta. Se eu tiver pouquíssimas mensagens, ele já executa o comando ali de forma quase instantânea, né? Então ele já executou. Apesar de eu estar usando um write string aqui, por que que ele desligou? Ele executou e desligou. O streaming não ficou ligado. Porque eu estou usando essa função aqui, que é o trigger available now. Quando eu uso o trigger available now, você pode deixar o seu código criado no aspecto de streaming, mas processar ele como batch. Porque o que que ele faz? Ele vai, né, ele vai pegar tudo que tem no data frame, que ele ainda não escreveu para a tabela delta, e ele vai escrever, né? Aqui a gente está usando o método append para fazer a escrita. Ele está particionando por data, então ele pega tudo que está lá no data frame, que é novo, né, ou que está chegando, no caso, naquele data frame, e ele faz um append para essa tabela bronze. Então, basicamente aqui, eu no momento que termina de fazer o append, ele desliga o streaming, porque eu estou usando essa função trigger available now. Tá? Então é uma forma de você usar um streaming como batch. Eu poderia, por exemplo, agendar esse notebook para rodar de 1 em 1 hora, e aí toda vez que ele terminasse a execução daquele lote de dados, né, que ele recebeu até aquele momento, ele desliga o streaming. Você não precisa ficar com o streaming ligado aqui, caso o seu dado não esteja ali constantemente chegando. De repente chega de 1 em 1 hora, chega de 2 em 2 horas. Ou até mesmo, às vezes você quer deixar o pipe preparado no aspecto de streaming, porque hoje o dado chega uma vez por dia, mas amanhã você quer, né, reduzir essa latência. Então, você também pode deixar. E aí você só poderia vir aqui e mudar esse trigger para ser de 1 em 1 segundo, 2 em 2 segundos, enfim. Você poderia definir. E aí, uma vez que a gente fez isso, a gente já escreveu os dados na tabela bronze. Os dados ainda não foram, a gente ainda não fez parsing, né? O dado ainda não está ali bem estruturado, bonitinho. Mas a gente já tem esse dado numa tabela bronze. Como a gente está trabalhando com streaming, a gente sabe que streaming ele carrega lotes de dados, né? Que são lotes. Cada payload muitas vezes tem um conjunto pequeno de dados. E toda vez que você vai escrevendo esses dados para o Lake, você vai gerando o problema do too many small files, né? Que são muitos arquivos pequenininhos. A gente sabe que para um data lake, né, a gente não, o ideal seria a gente ter arquivos grandes de 128, 256 megas. E na hora de eu fazer a leitura desses dados, eu vou ter uma performance interessante, né? Se eu acabo tendo muitos arquivos pequenos, eu tenho um penalty, né, de ler esses arquivos, porque eu tenho que abrir muitos arquivos, isso acaba gerando um tempo, né? Eu tenho um tempo ali para abrir os arquivos, isso acaba impactando até na performance. Então, sempre que você. Uma das coisas que a gente pode fazer, obviamente, nessa tabela é usar o Auto-Optimize, que é um recurso do Databricks, ou você poderia, de tempos em tempos, otimizar a tabela, né? Usando esse recurso aqui, que é o Optimize e o nome da tabela. No caso aqui, o caminho onde a tabela está salva. Então a gente poderia rodar o Optimize na tabela. E aí a gente garante que aqueles vários arquivos pequenos eles seriam unificados em arquivos maiores, né? Então essa tabela ela ficaria otimizada. Claro que você não vai rodar isso aqui junto com o seu processo de streaming, mas você poderia rodar ali uma vez ao dia, uma vez por semana, dependendo da criticidade aí do tamanho dessa sua tabela. E aí aqui a gente tem o esquema do nosso JSON, tá?
E existem várias formas, enfim, de você conseguir. Aqui a gente declarou o esquema, mas esse esquema você poderia simplesmente existe uma função que você consegue ir lá ler a primeira linha ali do seu JSON e inferir, né? E conseguir capturar o esquema a partir daquela leitura. E a partir daí você poderia já usar o esquema aqui. A gente está armazenando o esquema aqui nessa variável raw esquema. E aqui basicamente eu vou fazer uma leitura, né, desse data frame que a gente acabou de ler aqui, ó. Então aqui em cima eu tenho o esquema e aqui eu estou dando um spark.read string da minha tabela bronze. Então eu posso fazer uma leitura de streaming de uma tabela delta. A tabela delta ela pode ser um sync e um source de streaming, né? Isso vai ser até um tema para outros vídeos, mas acho que vale ressaltar que eu consigo apontar um streaming direto para ler dados de uma tabela delta. E aí aqui basicamente o que, que eu vou selecionar, né? A gente vai pegar ali fazer um select no nosso body, né, que é a parte ali da nossa tabelinha que tem aquele JSON. E aí a gente vai fazer aqui alguns parsings, né? Eu vou pegar aqui, eu vou usar a função from JSON para fazer um parse passando aqui o esquema. E aí eu estou fazendo uma série de outras coisas. Estou fazendo um explode, estou fazendo um select aqui de todos os dados aqui que estão dentro desse meu do meu parsing, enfim. E aí eu estou fazendo aqui uma série de manipulações, né, nos dados aqui. Então, basicamente aqui eu estou pegando a versão e eu estou mudando o nome, né? Aqui eu estou pegando o date time, estou fazendo um cast para timestamp. Estou pegando o timestamp aqui, estou transformando, enfim, estou fazendo algumas manipulações aqui nos campos. Estou selecionando aqui alguns campos finais e, enfim, estou fazendo aqui algumas manipulações. Estou pegando aqui alguns outros campos que ainda tem dado não estruturado dentro. Estou fazendo um from JSON. Então aqui basicamente eu estou explodindo aqui esse meu arquivo JSON, né? Eu estou fazendo o parsing dele. E a partir dessa manipulação aqui de cima, eu vou gerar uma tabela que a gente vai chamar de silver, tá? Na camada silver e eu vou fazer uma escrita de streaming nessa tabela também. Fiz a escrita, ela aplicou toda essa transformação ali. E aí é que eu poderia otimizar essa minha tabela silver também. E aí eu vou fazer aqui algumas outras transformações, tá, no meu dado. Então estou criando uma funçãozinha aqui que eu vou fazer basicamente aqui um flatten geral nesses dados e vou gerar aqui a minha tabela Gold, que é a minha tabela final, inclusive aplicando uma otimização aqui também na tabela, tá? Então, basicamente aqui a gente está fazendo alguns flattens, tá? Para deixar esse arquivo ainda, essa tabela, né, ainda mais interessante para leitura ali, né? Sem nenhum tipo de dado estruturado. E aqui, basicamente, né, naqueles últimos flattens, a gente gerou essa Unit Catalog aqui, essa tabela chamada Unit Catalog. E se a gente pedir para visualizar essa tabela, o que, que a gente tem? Ó, a gente tem os dados que a gente inicialmente trouxe lá dos logs que estavam em formato JSON. A gente fez o parsing desses logs e aqui agora a gente tem categoria, a gente tem versão, tem os dados todos abertos aqui, bonitinho, né? Timestamp, eu tenho a data, tenho um nome da ação, né? Que foi feita ali no Unit Catalog. O que, que o usuário fez aqui, né? Ó, ele gerou uma tabela temporária, ou uma credencial de uma tabela temporária. O request, a resposta, né? Se teve erro no request ou não. Então eu tenho uma série de informações aqui, inclusive os parâmetros de requisição, nome da tabela que foi solicitado, que foi acessada, enfim. Aí, a partir dessa leitura, a partir desses dados, pessoal, a gente vai conseguir fazer uma série de análises
que vai ser tema do próximo vídeo. Então a gente vai conseguir fazer uma série de análises aqui a partir desses dados. Se vocês tiverem interesse, me mandem uma mensagem que eu disponibilizo esse notebook para vocês, tá bom? Eu sei que eu passei algumas coisas aqui bem rápido, porque tem alguns detalhes aqui que são muito de flattened JSON, né? Mas se vocês tiverem interesse, me mandem uma mensagem que eu disponibilizo. Se quiser me conectar ali através do LinkedIn, Clécio Silva, ali no LinkedIn, passa para mim uma mensagem que eu disponibilizo o notebook para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer o parsing, não fazer o parsing, desculpa, mas fazer análises a partir dessas tabelas. Apenas só a título de curiosidade, vamos entrar aqui dentro do Databricks SQL e aí eu vou mostrar para vocês ali algumas tabelinhas, né? Nem precisa entrar no SQL, a gente poderia entrar lá no... Apenas clicar aqui em Data. Se a gente clicar aqui em Auditing, a gente tem aqui o Scheme Unit Catalog e as tabelas que a gente gerou, né? Então, se a gente clicar aqui em Bronze, por exemplo, ó, se a gente voltar lá no nosso notebook, então vou pegar aqui o notebook. E aqui eu vou criar uma nova célula e eu vou fazer uma query aqui nessa tabela. Só para vocês verem o que ficou salvo na bronze, né? Então, vou colocar aqui %SQL, select asterisco from audit unit catalog bronze. Então, basicamente, a nossa tabela, ó, a bronze que a gente fez, ela estava com JSON ali, ó, totalmente, né, os dados totalmente semi-estruturados, né? E aí a gente fez um parse inicial, a gente gravou ali na Silver, então se a gente visualizar aqui o resultado de como ficou a nossa tabela Silver, a gente já consegue visualizar que eu já tenho os dados agora um pouco mais, né? Eu já extraí uma série de informações ali, ó. E o dado já estava bem mais interessante. E aí depois a gente fez algumas manipulações adicionais e a gente chegou numa tabela final que é a Gold, chamada de Unit Catalog. E aí essa Gold foi aquela última tabelinha que eu mostrei para vocês, ó, que ela já estava assim, enfim, estava um pouco mais trabalhada, tá? Então, no próximo vídeo, vou mostrar para vocês como que a gente consegue explorar e gerar algumas queries para extrair insights, por exemplo, quais são as tabelas mais acessadas, quais são as ações mais executadas, enfim, a gente vai extrair uma série de insights a partir das leituras dessas tabelas de fazer, né, a partir da geração de queries nessa tabela, nessas tabelas. Muito obrigado pela audiência.